sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Adora por palma da mão. Mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Ô pessoal, a gente tem que agradecer todos os dias, né? Dar graças a Deus por tudo, em tudo dai graças. E segundo o pastor Cláudio Duarte, em tudo achar graça também, não é? Porque Deus é que faz todas as coisas, em tudo dai graça e achar graça. Olha, um novo quadro no programa, Magno Malta Responde. Você me pergunta e eu respondo para você. Aquilo que você entender da sociedade brasileira, desse novo Brasil, do velho Brasil, dos sofrimentos impostos a essa nação, com as ideias de esquerda que atacaram valores da vida, valores de família, valores da fé, eu vou responder para você e esse novo Brasil que nós sonhamos, que precisa ser reconstruído com a participação minha, sua, de todos nós, tá bem? Você manda o seu vídeo, um vídeo de 30 segundos, faz a sua pergunta que eu vou responder para você. Valeu, brigadão. Cláudio, e o Brasil? O Brasil. Explodimos a ponte do viés ideológico. Você que é uma pessoa antenada, que conhece, tem viajado esse país, é uma das poucas pessoas de confissão evangélica que conseguiu chamar a atenção de uma sociedade civil plural do Brasil e com aceitação, né? Porque muitas vezes alguém chama a atenção e é só para tomar pancada e ser criticado, mas assimilado, e é um privilégio isso, são poucos que a nação tem, e você é um cristão absolutamente comprometido e comprometido com os valores da nação, os valores da fé, com os fundamentos da vida, daquilo que nós acreditamos. E o Brasil? O que você enxerga após esse momento que nós vivemos, o momento passado, que foi o momento que a gente explodiu de fato a ponte do viés ideológico, com a participação de todos nós, sua, minha, dos telespectadores. Ninguém fez mais do que ninguém, Bolsonaro não fez mais do que a senhora, eu não fiz mais do que o senhor. Nós todos
o verde e amarelo, o hino nacional, tomou conta de nós mais uma vez e nós fomos dizendo, olha, nós queremos os nossos valores, nós somos um país cristão, nós somos uma nação de católicos, de evangélicos, de espíritas, doutrinariamente cada qual resolve o seu problema, mas aquilo que faz convergência nós estamos juntos, que é defender valores e isso nos fez explodir essa ponte, né? E eu me lembro quando eu vi você no Chapéu, você respondeu algumas perguntas para o Raul e tal, relacionado com esses ataques na escola, essa história de ideologia de gênero, essa busca desesperada pelo aborto, ataque ao nascituro, sabe, as nossas crianças, criar uma nova ordem social, que é essa história de ideologia de gênero, tentativa de criar uma nova ordem social. Como é que você enxerga esse Brasil que vem desse sofrimento, não saiu, vem dele? Bom, Magno, eu sou pastor, então inevitavelmente para mim os valores eles são fundamentados na Bíblia. Entendo também, a Bíblia diz isso, que às vezes nós tentamos tratar as coisas de uma forma pacífica, mas nem sempre é possível, certo? O salmista diz, ele diz, ai de mim que peregrino em Meseque e habito em meio a tendas de Quedar, eu sou pela paz, mas eu habito no meio de uma situação que a paz é algo praticamente que nós não conseguimos. Então eu sou alguém extremamente, olha, eu desde que eu me entendo por gente, me parece que a minha primeira eleição foi Tancredo Neves, certo? E ele acabou não assumindo, e foi José Sarney, Fernando Henrique, o Collor, e todos esses, né? E todos eles, até hoje, eu sempre trabalhei e orei, certo? Principalmente depois que eu me converti, para que tudo desse certo, para que todas as coisas funcionassem. Por quê? Porque nesse país eu vivo, nele estão meus pais, nele estão meus filhos. Então eu sempre entendi que independente de quem estivesse no poder, a minha obrigação era torcer e trabalhar e orar para que tudo desse certo. Pela primeira vez eu vejo, de tudo aquilo que eu vi, grande parte das pessoas interessadas em que as coisas não funcionem. Então isso para mim é uma coisa muito nova, mediante a tudo aquilo que eu vi e vivi até hoje. Segunda coisa, eu aprendi a viver numa linha de respeito, ok? Sei que há momentos que o respeito, ele às vezes já não funciona mais. Então, eu vi algumas barreiras de ideologias, de diversas situações, certo? E hoje eu consigo ser ouvido porque eu sei respeitar, ok? Então, eu respeito as pessoas que têm um sentimento, têm um comportamento que a Bíblia, ela condena, certo? E eu sei respeitar, porque a pessoa sente. Ela não sabe muitas vezes explicar pelo que sente. Eu aprendi que felicidade é uma coisa, euforia é outra. Euforia é algo que vem de fora para dentro. Felicidade é algo que vem de dentro para fora. Eu já vi grupos que conseguem aparentemente ser felizes, mas só são eufóricos. Quando eles são vistos numa unidade, eles só conseguem ser felizes e aparentemente integrados se tiverem no atacado. No varejo a coisa é diferente. Eu vi os valores da família se perdendo, certo? Foi divórcio, pedofilia, foi violência doméstica, falência financeira, pais que saíram de casa para buscar tesouros e depois que vieram com seus tesouros, não tinha mais família para gozar dos tesouros que eles foram ganhar. Descobri que o divórcio só acontece quando a força empregada para separar se torna maior do que aquela que está sendo empregada para unir. Então eu vi tudo isso ao longo de, sabe, o homem saindo de casa, tentando dominar a mulher, primeiro com o analfabetismo bem lá atrás, depois com recursos financeiros, as mulheres foram embora em busca de seu sustento, em busca de notoriedade, e os filhos ficaram em casa, e eu vi tudo isso de uma forma muito gradativa. Eu sou da roça e uma das minhas brincadeiras de garoto era colocar, talvez eu tenha problema de falar isso aqui, mas nós pegávamos rã e botávamos às vezes uma lata para ferver e jogávamos uma rã dentro da água fervendo. E quando ela batia na água, Magno, ela pulava longe.
Mas se você botasse ela na água fria e colocasse a água para esquentar, ela ia adaptando a sua temperatura, certo? A temperatura da água até que morria, cozida. Eu descobri que nos colocaram numa água fria e foram cozinhando, aquecendo vagarosamente, e nós fomos nos adaptando. E nessa adaptação, que o brasileiro é muito bom nisso, né? Nós chegamos onde chegamos. Hoje a gente vai falar Às vezes as pessoas falam comigo sobre, por exemplo, sobre heterossexualidade. E eu falo para essas pessoas que eu ainda estou com um problema de castidade, de sexo fora do casamento. Então eu estou lá atrás ainda, eu sou quase um homem das cavernas. Apesar de ser um indivíduo bem-humorado, eu tenho muitos valores que eu não negocio. Eu posso negociar com as pessoas meu carro, minha casa, meu celular, mas eu não posso Só um parênteses aí do que você está falando sobre essa coisa de sexualidade, homossexualidade. Como você está vendo esse ativismo judicial no Brasil, principalmente o comportamento do Supremo Tribunal Federal, que há bem pouco tempo agora, quer dizer, nós não chegou nenhum, não chegou nem um mês ainda, que o Supremo Tribunal vai lá e legisla e põe o chamado crime de homofobia, que não existe esse tipo penal, e só quem pode criar tipo penal é o legislativo. Eles criam tipo penal e aí põem a homofobia como um crime de racismo, quando na verdade racismo nada a ver tem, porque racismo vem de raça, né? E aí diz, não, por causa de que você tem morrido muitos homossexuais, estão matando homossexuais, de fato matam mesmo, como mata velho, como mata criança, quando mata mulher em ponto de ônibus, como mata todo mundo nesse Brasil. Então veja, quando nós estamos tratando disso, como você viu essa tomada de posição? Eu vejo, conhecendo a lei, conhecendo o parlamento, são 26 anos ininterruptos de vida pública, esse ativismo judicial absolutamente nocivo, e eu vi como uma tentativa, e aí precisava de reação de todos, de calar um país nas suas convicções religiosas, e aí volto para você, de valores da sua fé. Mas deixa eu não sou especialista no assunto e talvez fale coisas que talvez não sejam muito coerentes. Mas primeiro, quando o assunto é esse, eu acho que são estágios diferentes. Certo? Eu vejo, por exemplo, homens que têm a convicção de que são homens, mas que gostam de outros homens. Eu vejo homens que têm na cabeça que são mulheres, certo? Então, quando eu vou analisar isso, cada caso eu vejo como... Então, para mim, ainda é um pouco confuso. Até anos atrás, a Organização Mundial da Saúde dava uma sentença, depois o Conselho de Psicologia americano deu outra, e nós chegamos onde... Mas eu tenho descoberto uma coisa no que diz respeito a isso, talvez não tenha 100% de razão, mas nós vivemos num país cristão, de certa forma extremamente fragmentado. Nós cometemos um erro de vivermos há muito tempo, certo? Buscando somente uma aceitação de morar no céu e esquecemos os valores da terra, certo? Onde pessoas com valores cristãos deveriam ter estudado, se preparado, para estar em todas as instâncias. Por muito tempo, as artes foram denominadas como algo pertencente ao demônio, a Satanás, ok? Então, hoje, quando nós olhamos para o jornalismo, quando nós olhamos para diversas áreas e posicionamentos estratégicos, onde deveria ter pessoas também com valores cristãos, eles foram ocupados, ok? De uma forma extremamente estratégica, e eu acho que a força que eles têm hoje é nada menos do que uma estrutura que eles montaram. Então, hoje... Mas seria porque alguém renunciou a ocupar esse lugar? Porque não quis estudar, não quis ir buscar o espaço? Com certeza. Nós queremos só um minutinho já. Nós queremos, por exemplo, um roteiro, mas você já fala já. Tem que ter um minutinho ainda. Negócio da RAM, eu não vou falar nada, que você vai ser processado. Tá certo. A RAM eu não joguei no negócio quente. Mas quem vai processar? Marina Silva? Não, porque é ambientalista, né? Eu gostaria de ter a oportunidade de falar isso. Por quê? Porque quando eu olho para essa situação, o que eu vejo? Eu vejo um cristianismo fragmentado e um grupo pequeno extremamente coeso, certo? Capaz de decidir num poder do voto com uma voz praticamente única e nós com uma voz extremamente fragmentada. A verdade é que um número pequeno, 11, certo? Faz um barulho
muito grande, certo? E o que é isso? Isso é posicionamento. Posso pegar um texto bíblico e colocar nisso? Deus abençoa o poder da união. Nós nos fragmentamos, nos enfraquecemos, vivemos por muito tempo no mundo da lua, sim, esperando morar no céu e esquecendo da vida aqui. Então eu vejo um povo que se fortaleceu e aí tem seus méritos para ter chegado onde chegou, entendeu? Então merece meu respeito, é verdade, por muitos posicionamentos. Então essas pessoas, por esse excesso de religiosidade, não prestou atenção na vida, como se a nossa vida terrena ela fosse, Deus mandasse anjos para resolver os nossos problemas que são humanos, que são da sociedade. Abrimos mão disso e quando você abre mão de um espaço, ele não fica desocupado. Claro. Ocuparam o espaço. Não quiseram estudar. Eles estudaram. Sim, nós pedimos um roteiro legal de um filme legal. Temos excelentes escritores para isso, pessoas equipadas para isso. Isso. Você está entendendo? Nós estamos vendo hoje alguns posicionamentos de emissoras, certo? Fazendo algo diferente, nós estamos vendo o barulho que isso tem feito. É o sujeito que reclama do síndico e do condomínio, mas ele não participou da reunião do condomínio. Ele não quis participar. É mais ou menos isso. Ou aquela história aqui para nós, do irmão, ele trabalha numa instituição e quando o sujeito reivindica direitos, sem baderna, sabe, como eles fazem, sem atos de terrorismo, queimando, botando fogo, está reivindicando direito. Fez uma greve de reivindicação de direito, isso não está na ilegalidade. Aí o sujeito fala assim, eu não vou porque eu sou servo de Jesus, eu vou para a igreja e vou ficar lendo minha Bíblia. Aí quando eles ganham o que estava reivindicando o aumento de salário, o sujeito participa, João. Sim. Podia abrir mão dele. Então, basicamente, é o que nós estamos falando. Quer dizer, você tem um grupo coeso, como você disse, que briga pelo que acredita, essa maioria absoluta se encosta nisso, porque hoje, por exemplo, a questão da rede social, você pega uma grande maioria que vive só repostando o que essa pequena minoria corajosa, coesa, faz. Não, eles nos representam, mas sem participar. Ninguém quer assumir posição, ninguém quer... É aquilo que eu digo sobre esse novo Brasil, como eu lhe falei. Não adianta a gente ter feito o movimento que fez. Porque se o indivíduo, o cidadão brasileiro, o profissional liberal, o religioso, não for lá, porque é pluripartidarismo que esse Brasil tem, e se filiar a um partido de direita e disputar uma eleição, os caras vão voltar para o mesmo lugar, porque não existe espaço vazio. Aí o cara disse, mas eu não tenho condição. Mas quem sabe se você disputou, eu quero pelo Brasil, pelo meu município, uma eleição de vereador. Você fala, tá vendo? O município reelegeu fulano 5 mandatos e é corrupto. Ele reelegeu porque você deixou, você não quis participar, você não quis se movimentar, você não foi. Quem sabe se você tivesse 30 votos, os 30 votos teriam impedido ele de ganhar do lado de lá. Quer dizer, na verdade, acho que eu troquei nota de R$1 que o pastor Cláudio falou aqui. Há um grupo que raciocinou, estudou, olhou a terra, assumiu a terra e nós ficamos de cá reclamando, dizendo essa terra é nossa também. Ô Magno, deixa eu só voltar um pouquinho na sua pergunta aqui. Eu fiz direito, passei 5 anos lá sentado, aprendendo. E uma das coisas mais incríveis é que você aprende desde o primeiro dia até o último dia de uma faculdade de Direito que existem os 3 poderes, existe o papel de cada poder, executivo executa, legislativo legisla, judiciário e tal. E aí você vê uma aberração, isso que o Supremo Tribunal fez. Eu fiquei aguardando a reação da OAB. A OAB é toda esquerda. Meu Deus, é inaceitável, gente, que a gente tenha uma OAB que vê é um desafio que o Supremo fez, criando uma lei, equiparando uma pessoa que nasce, que tem a raça, a uma opção, dizendo que é o mesmo nível. Isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida, mas é resultado dessa história do Brasil recente, onde você não tem para quem reclamar. Mas você falta autoridade. Você na faculdade de Direito, você começa a fazer a faculdade, quando fala do Supremo Tribunal Federal, você fala os caras, né? Aliás, a gente cresceu pensando no juiz. O juiz é aquele cara que é o puro, é o Deus na terra, né? É o juiz para nós, é o Deus na terra. Mas quando você vê um Supremo Tribunal Federal, em algumas situações, como por exemplo houve o impeachment da Dilma, na hora de bater o martelo, que o Lewandowski que é o nome. Me diz assim, não, mas eu vou dar a sentença, mas ela continua com o direito político. Pelo amor de Deus. Gente,
Aquele dia, eu falei, Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Como é que... E ninguém reage. Não tem reação. Não tem para quem reclamar. A minha pergunta é só o seguinte, o Supremo, ele é um computador? Ele é um programa? Não. É gente. Ele é uma pessoa, ele não é gente. Se fosse gente, teria comportamento de gente. O problema é que nós estamos com muitas pessoas sem gente dentro. Perfeito. Porque quem coloca gente dentro da pessoa é a família. Entendeu? Porque a academia, ela só forma o advogado, o médico, certo? Mas quem coloca valores dentro dele... O homem não é a academia. Exatamente. Então, o que acontece é que está faltando gente dentro das pessoas. É verdade, Cláudio, é verdade. Então, algumas pessoas reivindicam coisas que eu chego à conclusão que não tem mais nada a ver com justiça, tem a ver com vingança. Às vezes eu vejo situações que para mim tem a ver com vingança e não com justiça. Então é isso que eu me atrapalho um pouco para analisar as coisas. Por isso que eu digo, puxaram tanto para um lado que o efeito, quando soltou isso, meu irmão, nós fomos para longe demais. E muitas vezes atrapalha, você está correto, porque você tem, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal no Brasil que é absolutamente ideológico. Na verdade, ele existe para quê? Ele é guardião da Constituição. Ponto. 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 Mas ali cada um é uma Constituição. Cada um é uma, do seu jeito. E cada um tem um bandido de estimação. Esse aqui é o grande problema. É verdade. Agora você vê, o ministro Barroso, eu estou falando aqui porque eu votei contra ele, o voto é secreto, mas eu votei aberto. Eu votei aberto na CCJ, votei aberto no plenário, disse porque estava votando contra. Fui para lá e mostrei 2 processos dele na Lei Maria da Penha, ser ministro do Tribunal Superior, né? Eu fui, está lá, está gravado. Ele foi o advogado da Marcha da Maconha. Era o advogado das ONGs abortistas. Foi indicado pela Dilma. No dia da legalização da maconha, ele foi um dos que votou em seguida. O voto dele, como que um ministro de Tribunal Superior escreve no voto dele, dizendo assim que qualquer cidadão brasileiro, depois do trabalho, pode ir para casa, tomar um porre e dormir de porre. Por que aqui não pode fumar um baseado? Cara, eu estou falando do ministro de Tribunal Superior fazendo apologia a uma droga. Crime, que está na ilegalidade. É isso que eu ia falar, certo? Crime. Aí o outro bota o dedo na cara de Dilma, e Dilma fala, fecha teu escritório de advogado, Barroso. Você tem escritório de advogado, é o quê? Para quê? Para vender sentença? Certo? O outro fala, o senhor é uma vergonha, né? E tudo isso ao vivo, a Suprema Corte, capa preta. Quer dizer, então você tem um legislativo, onde é que está a unidade desses poderes? O presidente da República se elege com maioria absoluta do povo, Jair Bolsonaro. Você vai ter direito a defender sua propriedade, sua casa, seu carro. Você vai ter direito a ter um porte de arma. E, na verdade, quem mata não é a arma, quem mata é o homem. E, na verdade, eu até criei uma história para que as pessoas pudessem entender. A arma é como se fosse um cadeado de bicicleta. O bandido olha para a bicicleta, não tem cadeado, ele monta e leva. Tá aí, ele leva. Mas se tiver um cadeado, ele pensa 10 vezes. Então, se o cidadão tem um cadeado, o vagabundo vai pensar 10 vezes. E o cidadão tem direito. Aí o cara elege, o povo não vai eleger esse cara por isso. Aí ele faz um decreto, os caras dizem, não senhor, quem manda aqui é o Supremo. Nós derrubamos tudo que você fizer aí. E aí tem um outro problema que a gente tinha que ter um outro programa. Porque você vê uma massa que tem na Câmara hoje de gente que se elegeu 90% com os discursos de Bolsonaro e meu. Vídeo meu e vídeo de Bolsonaro. Foram para as ruas com a bandeira, viraram deputado federal. Tudo calado. E aí você vê Moro, o sujeito que é o número 1 de servidor público desse país, de honra, de dignidade. Se nós temos maioria, Moro não era nem para estar na CCJ, porque era só derrubar a convocação. Quem fez a convocação é a esquerda, vamos votar. Perfeito. Derruba, para que eles vêm aqui? Certo? Então, quer dizer, é isso que você está falando. Eu também já tenho dificuldade de explicar, tem coisas que eu tenho dificuldade de entender, certo? Por isso que eu pergunto, e o novo Brasil? E isso que sonhamos? Onde vamos chegar? Ô Magno, você já viu a corrente que prende um elefante? Agora não tem mais no circo, mas você lembra da corrente que prendia o elefante? Eu lembro. Certo? Ele rebentava a corrente a hora que quisesse. Mas conseguiram prender algo tão grande com uma força extremamente pequena. Vamos falar para a arma. A faca é uma arma? É, arma branca. Então tá bom. Nós temos na nossa casa? Tem. Todos os lares do Brasil tem? Tem, festa muitas. De criança, faquinha de plástico, pode cortar jugular aqui, ó, é uma arma para um bandido. Você tá... Eu acho que essa ausência de pensamento na cabeça das pessoas... Você quer ver, se eu dissesse aqui,
Agora, assim, eu fui sacar 5 mil reais num banco meio-dia e me roubaram. Sabe o que a maioria das pessoas vão falar? Pô, também, cara, o cara vai sacar 5 mil reais meio-dia, tá querendo ser roubado. Ou seja, o ladrão é que tá com a razão. Errado sou eu que trabalhei para ter o dinheiro e fui sacar. Eu fui caminhar com o meu smartphone 1h da manhã, o ladrão me roubou meu iPhone X. Também 1h da manhã não é hora. Doido? Ou seja, o horário é do ladrão. O certo tá o ladrão, errado sou eu. Você tá errado. Ou seja, nós estamos com um pensamento pré-programado na mente de um povo que pensa que está pensando. Doido. Pensa que está pensando. Então, isso para mim é isso que me faz fazer comédia. É por isso que aquele ladrão da padaria entrou na justiça contra o dono da padaria que pegou ele. Hein? Então, o negócio é o seguinte, irmão. Melhor fazer comédia. Eu vou continuar fazendo meu humor. Mas fala do humor aí, vamos mudar um pouquinho? Não, tá todo mundo querendo saber isso. A hora que veio, que você descobriu e falou, não, e a coisa começou a aflorar. Você tem esse momento? Tenho. Eu fui fazer parte de uma igreja bem pequenininha, quando eu me converti. E ela cresceu e compramos um terreno. E eu dava aula para jovens, né, sobre a Bíblia. E a classe ficou muito pequenininha, era um local muito pequenininho e começou a dar jovem demais. A turma começou a vir. E nesse terreno só tinha um galinheiro. Uma parede de alvenaria e 3 de tela. O galinheiro desativado. Então eu comecei a dar aula nesse galinheiro. Como tinha 3 paredes de alvenaria, ou 3 de tela e 1 de alvenaria, eles ficavam olhando para fora, dispersando a atenção. Eu, então, comecei a usar o humor para que eles prestassem atenção em mim, para não se dispersar. Pegava os textos bíblicos e começava a usar o humor. Mas você sabia que você já tinha humor? Isso é que eu quero saber. Não, eu não sabia. Veio instintivamente? Foi uma necessidade para dar aula. Aflorou? Foi meio que um artifício didático. Mas aflorou? Aflorou. Porque isso o cara não inventa. Um cara te ouve aqui agora e fala assim, ó, nós estamos com um terreno ali, eu vou começar a contar piada amanhã, igual o pastor Cláudio. Aí aconteceu. Mas você sabia que tinha essa capacidade? Não. Então aflorou. Aflorou. Se existia, ele estava lá. E eu comecei a fazer humor com aquilo. Certo? Dali eu migrei para os casais e fazer comédia de família, de casamento, meu filho. É moleza, né? Aí o negócio lidar com mulher, com filho, com sogra, com esses troços. Com sogra é fácil, né? Filho. Ô, Cláudio, sogra, já que você mexe com esse negócio aí, por que inventaram o negócio da sogra? Você sabe disso, Cláudio? Por que a coitada da sogra sofre tanto? Quando é que será isso? Porque eu não sei. Não tem na Bíblia nada legal. disso, nem... Eu não quis ter sogra. Porque eu fui criado em ambiente onde tinha muito problema entre sogra e genro e sogra e nora. Então eu cresci num ambiente, como você falou, a formação me deu a informação de que sogra não era algo legal. Então eu aprendi que quem escolhe a pessoa, a Bíblia conta a história das 10 virgens na hora de escolher alguém para casar. Então só se pegava a mulher que tinha lâmpada acesa. A mensagem bíblica é: nunca pega ninguém no escuro. Conheça a pessoa primeiro para depois se casar. Quem se casa no escuro se lasca, meu irmão. Entendeu? Porque a regra do casamento é o seguinte: abra os olhos antes de casar e fecha depois que casou. O problema é que as pessoas fecham os olhos antes de casar e abrem depois que casou. Aí, o que eu fiz da minha vida? Agora pegou perpétua. Então, o que acontece? Eu falei, eu não quero sogra. Então eu escolhi uma mulher que não tinha mãe. É um direito que eu tenho. Quando eu conheci uma menina, se ela tivesse mãe, eu não tinha plano de casar com ela. Que é isso, até que eu tô falando sério. A mulher sabe disso, vai ver isso aí. No dia que eu encontrei minha mulher, eu precisava de uma mulher com 2 requisitos nessa vida, Mário. Não podia ter mãe, não podia assoviar. Eu odeio... Mulher que assovia, pra mim, acabou. Acabou com minha testosterona, com libido, com qualquer coisa. Então eu arrumei uma mulher que não assoviava e nem... Não tinha mãe. Porque é um direito meu. Hoje os caras vão casar, certo? O cara gosta de comer bem, mas escolhe uma mulher que não sabe cozinhar. Entendeu? O camarada ele quer viver isolado de todo mundo, casa com uma mulher de família italiana. Então as pessoas fazem tudo errado. E isso é bom para mim. Porque eu vou fazer comédia, certo? Vou fazer stand-up sobre essas coisas, entende? Então o povo é que é engraçado. Engraçado não sou eu. Eu só conto a história deles.
Então eu sou um narrador de histórias alheias. Nota 10, ó, tá mandando pro comercial, a gente volta, vamos pegar nesse fio aí que nós deixamos. Mas é verdade mesmo que sogra só tem 2 dentes? Foi a primeira que eu ouvi quando eu era menino, que um é para doer e o outro para abrir lata o dia todo. Sério. Um amigo me disse que sogra é igual cerveja. É boa gelada em cima da mesa. Que eu acho mais engraçada de coisa é aquela da... Vamos pro comercial. Já vai pro comercial?